Bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos hoje com uma convidada muito especial, uma amiga de faculdade minha. A gente fez os 4 anos juntas, cada uma foi para um lado, e é a Bárbara Alves. E hoje ela vai falar de um assunto muito especial. Maria, comente-a. Sim. Bárbara, primeiro, muito obrigada, tá? Pela sua presença, por estar aqui conosco. Esse assunto é um assunto extremamente importante, né? Obstetrícia. Eu venho, na minha época de faculdade, a enfermagem era enfermagem obstetrícia. Então, todos nós éramos da formação. Hoje já não é mais assim, né? Então, hoje você optou pela obstetrícia. Então, a gente queria conhecer a sua história, a sua trajetória, a sua experiência. Tá bom? A gente vai trazer um pouquinho pra pele, tem muito assunto relacionado, e pele a pele da mãe com o bebê, né? Ninguém melhor que a Bárbara pra falar. Então, Bárbara, obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite, um carinho enorme estar aqui no Pele em Cena. É muito bacana, porque quando a gente fala de obstetrícia, a gente pensa muito nesse nicho da saúde, sobre os cuidados do período gravídico, né? Desse processo da gestação, parto, e aí a gente foca muito numa barriga crescendo, na possibilidade de um bebê. E algumas peculiaridades, como o que acontece com a pele, as próprias mudanças, os cuidados específicos, fica num cantinho ali, dentre tantas outras coisas, se perde. E tem lá seu valor, Só se der problema na pele que a gente lembra dela. A gente lembra pois dela. É. E a verdade é que o nosso olhar, o olhar da enfermagem hoje sobre o cuidado, primordialmente ele vai falar de prevenção. Então, quando a gente começa a olhar para essas peculiaridades com mais carinho, com mais calma, a gente ajuda, né, o processo fisiológico, natural acontecer e evita possíveis problemas, que é o que a gente não quer, né? E, Bárbara, pensando assim, tá, as pessoas conhecem o que é obstetrícia, lógico, porque todo mundo... A gente tá aqui, né? Alguém teve que parir, teve que nascer, teve que gestar. Mas fala um pouquinho assim sobre a obstetrícia na enfermagem, como que surgiu, como que você se tornou obstetra? Quando que foi esse desejo? Porque na faculdade eu não lembro de ter ouvido você falar sobre isso, né? E falar sobre essa questão do enfermeiro obstetra, como ele atua, onde ele pode atuar, como que é o trabalho dele com essa gestação inteira, do começo até o final? Legal, Carol, essa pergunta que você me faz, porque hoje a gente está passando por um processo de muitas mudanças no cenário obstétrico, né? Inclusive com documentos de uma reforma, inclusive obstétrica, vamos ver se vai acontecer. E aí hoje... na época da graduação, eu ainda não sabia exatamente para que lado eu ia ceder. Então, ia participar, inclusive, de aulas introdutórias de cirurgias e cabeça e pescoço. Eu falava, será? E tudo mais. Saí da graduação e trabalhava dentro de uma clínica de saúde da mulher, com grandes nomes da obstetrícia, professor titular USP, Dr. Marco Aurélio Galeta, Felipe Fittipaldi, entre outros nomes. E tinha aquela vivência diária desse processo de atuar com gestantes, mas era aquela sementinha muito floreada, onde na minha cabeça o médico tinha muito mais autonomia do que o enfermeiro. E eu acho que as pessoas ainda hoje enxergam o enfermeiro assim, né? Como um auxiliar ou como um ajudante. E as pessoas ainda não entenderam de forma geral, não só na obstetrícia, mas em outras áreas. Até na própria enfermagem. Então o enfermeiro, ele tem uma autonomia gigantesca dentro do cenário do cuidar, e ele é detentor de uma capacitação técnica sem limites, né? Então eu ficava ali namorando aquele lugar. E aí, como recém-formada, a gente vai para onde abre as portas. A verdade é que eu imagino que a maioria tenha sido assim. Com certeza. Eu, principalmente, porque eu não tinha formação de auxiliar e técnico, né? Às vezes é uma porta que já está ali abertinha. Quando a gente não tem, a gente também desconhece até
eu tinha a ideia de que eu queria pediatria. Graças a Deus eu não fiz, porque depois que eu tive filho, Jesus, eu acho que eu morreria todo dia. Mas, e aí, o meu primeiro emprego foi oncologia e eu fui me encontrando, encontrei as feridas e eu falei, é isso, nossa, eu sempre gostei disso e não sabia. Então, e aí que comigo foi assim, eu tive experiências dos nichos do cuidar com cuidados paliativos, então eu fui para terapia substitutiva rim pâncreas, depois eu estava inserida dentro do centro cirúrgico do Hospital das Clínicas. Nossa. A gente tem muitas coisas acontecendo e tem essa iminência, né, que a gente não gosta tanto, né, ali tinha cirurgias eletivas, que eram cirurgias que a gente classificava como relativamente simples, apesar de ser um ato cirúrgico, a gente sabe que tem sua complexidade. E tinha uma rotatividade, você não tinha vínculo, né, com aquela pessoa que estava sendo cuidada dentro daquele cenário, mas a gente via perdas. E aí, logo em seguida, eu engravidei. E eu acho que eu falei, não, então, já que eu tive essa experiência do maternário, me dediquei a isso, agora eu não me reinserir, não me renovar, eu vou para aquilo que de fato então meu coração. Eu não sabia que foi depois, então. Foi durante, assim, foi então durante a minha gestação. Foi como mãe, então, como isso mãe. despertou em você. Mas foi porque você começou a ler, né? Na verdade, não. Eu acho que quando a gente tá gestante, pelo menos comigo foi assim, eu acho que a gente começa a dar valor a algumas coisas. E a gente entende, eu me entendi, que eu precisava fazer aquilo que de fato eu gostaria de exatamente. Então, que não dava mais para ser aquela porta que estava aberta, que agora eu tinha que fazer algo que de fato me agradasse, que não valia mais fazer qualquer coisa. Foi menina? É um menino, Thomas. Deixar seu Thomas em casa para fazer uma coisa que não me agradava, que talvez não fosse, né? E aí eu falei, não, então agora eu vou. Então, dentro da área da enfermagem, a gente tem dois caminhos, né, da obstetrícia. A gente faz o estudo sobre obstetrícia, sobre as gestações, sobre pré-natal, corpo materno, né, e tudo mais. E aí sai como generalista, até atuando em UBS, com pré-natal e etc., mas com esse olhar ainda muito cru, no meu ponto de vista hoje, como especialista. Sim, mas é verdade. Tá? Sim. É verdade. E aí... Eu não seria capaz de fazer um parto, eu não seria capaz de nada. Eu fiz, mas pra mim foi difícil. Foi traumático, partos, né? Mas talvez não era o meu lugar, né? Não é, você gosta de ferida. Mas isso há 500 anos atrás, né? Eu não sabia que eu iria gostar. Eu achava também que era centro cirúrgico. Na minha formação, eu queria centro cirúrgico. E trabalhei muito com centro cirúrgico e gostei muito. Mas, quando eu fiz os partos que eu precisei fazer, porque era curricular, não era o meu lugar. Apesar de eu amar criança, eu sou, sabe, meu universo, eu amo criança, mas eu não consigo, sabe, pra mim era uma coisa assim, muito difícil. Até hoje, quando fala parto normal, eu falo... Quando às vezes tem alguma situação de gestante, eu falo, não vou fazer nada pra nascer aqui, porque eu não quero usar meu lado obstétrico nesse momento, né? E aí a gente tem então os dois caminhos, ou fazer especialização, que você vai ter mais 1 ano e meio, 2 anos de estudo, ou ainda para cursar a residência, que aí você tem a vivência imersiva desse processo enquanto você estuda também. Eu fui para especialização. E já atuava dentro do nicho, porque dentro da obstetrícia a gente vai ter tanto esses cuidados do ciclo gravídico puerperal, como, por exemplo, processos de consultoria em aleitamento materno, né? Então a gente tem outros olhares, a própria fertilização in vitro, então hoje é um nicho, a reprodução humana. Também, o enfermeiro? Sim, o enfermeiro também trabalha dentro da reprodução humana, da ovodoação, enfim, a gente tem diversos olhares dentro da obstetrícia, né? Você tem, por exemplo, enfermeiros que atuam única e exclusivamente com assistência ao parto e aí não gostam ou, enfim, preferem partilhar o processo de pré-natal, porque é uma área um pouco com um olhar mais clínico, né? Que é totalmente diferente dessa vivência de sala de parto. Então você tem esses olharzinhos, né? Esses nichos diferentes.
nossa, a gente imagina que o enfermeiro obstetra é o que vai, sei lá, dentro do OBS ele faz tudo pré-natal e ele que faz o parto e acabou e não tem, então ele tá inserido em vários momentos e ele pode ter essas escolhas, né? Pode ter essas escolhas de direcionar a atenção dele para um local específico. Então, a nossa capacitação, nossa responsabilidade técnica como enfermeiro obstetra vai desde o pré-concepcional, que é entender os processos de saúde daquela pessoa que tem o interesse em gestar, né, para saber se está tudo de acordo de fato, fazer o acompanhamento dessa gestação, ou mesmo encaminhamento para alguma pesquisa, por exemplo. E hoje, quando a gente fala de infertilidade, a gente não vai falar de um casal que está tentando pouco tempo engravidar. Para a gente dizer que tem algo a ser investigado, pelo menos 1 ano. Né, dessa tentativa, avaliar os exames e tudo mais, né? Então a gente tem esse olhar. Depois disso a gente tem então, né, a pessoa que já está gestante, os cuidados durante esse processo da gestação, que é o pré-natal, e hoje é importantíssimo porque antes era o médico quem fazia esse pré-natal, no olhar da população. Na UBS o enfermeiro sempre foi muito ativo nesse processo, né? E hoje a gente tem mudanças, inclusive os convênios, né, de saúde, eles são obrigados pela nossa agência nacional, que regula, a cobrirem no mínimo 6 consultas de enfermagem durante o pré-natal. Então aquela pessoa que tem interesse em ter um olhar do enfermeiro nesse processo é importante. E são consultas diferentes, porque a formação também Bárbara, que tem que o enfermeiro tem inserido no pré-natal? O enfermeiro, ele sempre foi a parte técnica ali. Agora, no posto de saúde e em clínicas particulares, também tinha. Mas existe essa questão do conhecimento da população sobre o quão grandioso é essa consulta. Quem é seu profissional? Por que ter um enfermeiro também na minha equipe de parto se eu já tenho um médico? E a verdade é que o enfermeiro e o médico, eles não se sobrepõem, eles não brigam, eles acrescentam. Então, o olhar da enfermagem dentro do processo da gestação é um olhar sobre a fisiologia, sobre aquilo que é normal, sobre aquilo que é o esperado, mesmo tendo a capacitação técnica e qualificação para o olhar sobre alguma intercorrência e complexidade. E aí, nesse momento, então, que eu avalio que tem uma complexidade, que a gente deixou de ter uma gestação de risco habitual, que não é mais de baixo risco, existem risco para todas as gestantes, né? Mas de risco habitual. E passou a ser um alto risco, de risco esperado, e passou a ser um alto risco, aí a gente referencia para essa complexidade médica e não abandona a consulta de enfermagem, a gente faz em conjunto. Só soma, né? Só soma. Né? Então hoje a gente trabalha muito com consulta de pré-natal intercalado, um mês médico, um mês enfermeiro e tal. E aí, foi isso que, né, tendo em vista o quanto o papel da enfermagem era importante dentro desse processo do pré-natal, é que a agência regulou, então, essa obrigatoriedade dos convênios, de cobrir pelo menos 6 durante o pré-natal. Nossa, que legal. E 2 no puerpério. E aí eu vou falar por quê. Essa informação, a gente tem um foco aqui no Pele em Cena, em levar informação para toda a população, não só nós da enfermagem, pele, né? Então, assim, acho que essa informação que você está colocando, ela é de extrema importância para a população. Então, a partir assim, de que eu gosto de me citar um pouquinho em tempo, de quanto tempo que tem que o convênio permite? Se eu não me engano, 2019. Não é tão recente. Não é, né? Quase 6 anos. Tá, não, mas importantíssimo, né? Sim. Para que as pessoas possam buscar É um marco, mas a gente ainda tem dificuldade, né? Porque as pessoas não conhecem esse direito, esse interesse. Se nós que somos enfermeiros também não sabia, Bárbara. É difícil, então a gente precisa falar. É importante esse momento. A gente precisa falar. E assim, a gente vai trazer para a família, porque quando a gente fala, né, do processo de pré-natal, a gente está falando da saúde do binômio, gestante e bebê, mas a gente está falando também daquela família que está crescendo e tudo mais. E aí a gente vai trazer para a família um olhar diferente sobre aquelas mudanças, né, gravídicas, sobre esse olhar, por exemplo, sobre a via de parto e tudo mais. Porque hoje o nosso cenário brasileiro, ele é horroroso. E não é pelo número de cesáreas apenas. É porque boa parte desse percentual são de cesáreas totalmente desnecessárias. E são de cesáreas que eu diria, nem sei se fica sensível dizer essa palavra, mas induzidas. Ou seja, não houve de fato um conhecimento esclarecido sobre aquela escolha. Sim. Houve o medo,
houve a pressão, houve a programação, houve vários outros cenários. Eu acho muito importante a gente olhar com cuidado para isso. Porque quando eu tiro a autonomia de escolha da mulher, ou eu não dou informação para ela o suficiente para ela fazer uma escolha, eu estou violentando. Sim. E é algo muito sensível. E quando eu julgo a via de parto, única e exclusivamente, sem entender isso, eu estou fazendo isso novamente. Eu estou dizendo para ela que ela é menos, porque ela escolheu talvez a via de parto que eu não concorde. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso é uma outra história, talvez. Isso é uma coisa tão complicada, porque eu tive filhos depois dos 40, então eu tive filhos recentíssimos. E eu percebi assim, as pessoas hoje, as crianças só nascem às terça-feiras, né? Você pode ver nos calendários. E tem outra data também, que acho que até quarta, até quinta. Por quê? Porque faz uma programação do médico, da equipe anestesista, da equipe que assiste, para não pegar final de semana, para não... Você nasce na terça, segunda, as minhas 2 filhas nasceram na terça, né? Não tô criticando minha médica, é maravilhoso, mas assim, uma foi parto, a bolsa estourou, então ela escolheu. A outra a gente acabou escolhendo, que foi a cesárea da menor. Mas assim, e aí era aquela multidão na maternidade, tudo porque você faz sem filho na terça, segunda ou terça, passa ali as visitas, dá alta nos 72 horas em 3 dias, e você não pega final de semana para fazer parto e nem para fazer visitas, né? Então, todo mundo nasce na terça-feira. Então, assim, inclusive você ter a liberdade até da escolha da data, ou, né, é claro. Do signo, hoje as pessoas escolhem coisas. Eu vi isso. Eu não quero que nasça tal dia porque vai nascer do signo tal, eu não quero. Jesus, não. Eu tive cesárea e foi por escolha minha. Minha médica até ficava um pouquinho brava quando eu falava isso. Ela falava, não, você tem que ter normal. Ela me explicava. Mas era uma coisa minha que eu já antes de engravidar, eu queria que fosse cesárea. Mas, obviamente, não escolhi a data. Assim, eu quero que seja tal dia. Eu quero isso, eu quero isso. Não, vai ser... de repente, no momento certo, e foi. Mas tem muita gente que faz essas escolhas numerológicas. Isso já é muita loucura, eu fiz mais ou menos isso, mas eu vou explicar. A minha cara aqui, ó. Agora, eu fui cesárea por opção, porque pela minha idade eu nem queria correr os riscos, né? Mas, assim, eu gosto muito dessa coisa de signo, de número. E eu falava, eu não quero que seja tal signo, não vou falar quais os signos que eu não queria aqui. Mas, enfim, só que assim, elas nasceram, as minhas filhas, nos dias que eu acho que por mais que a gente também tenta interferir na data, no número, quem gosta, como eu, a vontade de Deus é soberana. Então você pode até pensar que você que escolheu, mas realmente vai nascer, mesmo que seja uma cesárea, vai nascer no momento que Deus permitir. Mas assim, a minha vontade não interferiu nisso, porque a minha filha a primeira nasceu um mês antes, né? A segunda, se eu deixasse, ela tinha ficado mais tempo. Mas eu acho que a gente pode ter as nossas escolhas, que eu acho que estou te entendendo, que você está falando a informação. Tem que ter as informações para que a gente possa fazer as escolhas. Exatamente. E isso, consciente. E isso necessariamente não tem sido, né? Exatamente. Então, assim, tem muitas mulheres hoje que fazem opção por cesárea pelo entendimento da segurança. E a verdade é que a cesárea não confere maior segurança, nem para a mãe, nem para o bebê. Inclusive, confere maior riscos de uma evolução. E maiores riscos ainda para uma próxima gestação. Então, quantas mulheres que já passaram por um processo operatório entenderam de fato esses riscos? A maioria não. Então é sobre esse recorte. Depois que você entendeu os riscos, que você está de fato ciente, e tudo bem, né? A escolha é sua. Exatamente, você precisa ser respeitada diante daquela opção. Então nesse cenário é que eu fico muito preocupada, né? Você não entender, né, o risco que você está passando, a repercussão que isso pode ter para você, não só momentaneamente, mas a longo prazo, e também para o bebê. Então eu fico preocupada nesse cenário. Eu acho que assim, nós temos estudos grandiosíssimos que falam sobre percentuais de cesárea. Hoje o nosso objetivo é chegar a 15%, e a gente entende o quê? Que acima de 15% existem cesáreas muito desnecessárias, e em algum momento elas vão mostrar pra gente repercussões danosas, e que abaixo disso também talvez a gente causará sequelas a não reconhecer a cesárea. Então eu levo um lema, e eu falo muito sobre isso. Eu acho que quanto à via de parto, não vale um parto vaginal a qualquer custo, como não vale uma cesárea de qualquer jeito. Eu acho que esse é o cenário ideal. Esse eu acho que você falou, é o ideal.
leva bom senso, que respeita a escolha das mulheres, mas que leva informação, que de fato o consentimento e a escolha é esclarecida sobre os processos. E aí, voltando ao papel do enfermeiro, a gente vai levar essa informação no curso do processo gestacional para que lá na frente, então, essa mulher de fato tenha recebido informações suficientes para fazer essa escolha. Porque muitas vezes também ela chega com a ideia de que eu vou ter uma cesárea, mas no processo todo da gestação, ela entende que melhor eu já vi isso acontecer, né? Ou vice-versa, e entende lá na frente que o melhor para ela seria outra coisa. Eu já vi muitas mulheres quererem a cesárea e no final terem parto normal porque entenderam que não era aquilo tudo que elas imaginavam. E é isso, você vezes, ter conhecimento. E às vezes é o processo medo. Medo do quê? Vamos trabalhar então esse medo, lá na frente você escolhe. É o processo dor. Eu tenho resistência à dor, eu não gosto, qualquer processo que já me remeta a qualquer questão dolorosa me causa aversão, e, né, existe uma questão midiática também, então, assim, os partos que são apresentados pra gente são partos traumáticos, com muitos gritos de dor, e uma situação... E é uma coisa fisiológica, né? Leva o fisiológico a algo totalmente caótico e como se fosse animalesco. Posso falar que era... E desassistido. Né? Eu tinha muito medo do parto normal por isso. Parece animalesco, desassistido, abandonado. E alguns partos que eu já tinha, assim, de pessoas que eu conhecia, partos normais, eles tinham sido muito traumáticos. E a pessoa, né, trouxe pra mim, então eu ficava imaginando, e se acontecer comigo? E se acontecer comigo, né? E tem esse nicho também das pessoas que optam por uma operação para fugir das violências obstétricas. Exatamente, é o medo da gente. Eu prefiro que eu entenda o processo para evitar me sentir, de repente, abandonada, violada em algum momento. Você falou em violência obstétrica, agora puxando um pouquinho pra pele, o PIC, que não é PIC, né, é episiotomia, mas que as pessoas conhecem, mulheres mais antigas entendem como PIC, hoje se fala que é uma violência obstétrica, né? Sim. Mas ela, assim, em algum momento ela pode ser feita se precisar, o que né? é o PIC? A minha irmã, ela passou por uma situação que ela precisou fazer epísio no parto normal dela, mas foi consentida. Perguntaram pra ela, olha, o meu sobrinho, ela tava já na expulsão há muito tempo e ele tava parado. E aí falaram pra ela, olha, podemos fazer? Ela falou, naquela hora, o que faz qualquer coisa, só tira ele daí. E nesse momento, na hora que fizeram o epísio, meu sobrinho foi esguichado. Tanto que ele foi parar na UTI, porque ele engoliu, aspirou conteúdo amniótico. Temos várias coisas aí. Vamos lá. E aí vamos falar. Fala o que é epísio, tudo isso, e explica essa questão agora pra gente. Uau, esse assunto é complexo. Então, a episiotomia nada mais é do que a gente fazer uma abertura, cortar o canal vaginal, né, e deixá-lo talvez com mais espaço. Durante esse processo de corte do períneo, que é uma pelinha que fica entre a vagina e o ânus, a gente corta não somente pele e mucosa, mas também parte muscular. E aí entende-se que abre o caminho para o bebê nascer. N estudos já foram feitos e comprovou-se que realizar a episiotomia ou a perineotomia, né, o que muda é a direção de onde está sendo feito esse que corte. Pode ser reto, outro meio lateralizado, Exatamente. Né? Hoje no Brasil, quem faz esse lateralizado. O da minha irmã foi lateralizado. E aí eu vou até explicar por que ele é feito lateralizado. Imagina a gente pega um tecido e eu quero cortar esse tecido. Se eu puxo ele íntegro, eu tenho uma resistência. Se eu falo pra você assim, dá um piquezinho aqui, corta um piquinho aqui, o que acontece? Ele rasga sozinho. Ele rasga sozinho. Quando pensa na episiotomia, imagina só que talvez, se eu fizer ele retinho e eu tiver uma força abrindo, eu abro mais.
como o tecido. Pode chegar até uma abertura até o ânus, né? Eu posso fazer uma lesão de uma musculatura que fica no ânus, chamada esfíncter, que é hoje o que faz com que a gente segure as nossas eliminações. E a gente perde muita qualidade de vida. Fica incontinente, né? Muitas vezes. Exatamente. A gente não consegue segurar. Por mais que faça sutura, que não... Né? É uma recuperação tardia. E aí, o que aconteceu? Vamos criar, então, essa lateralização, porque se isso acontecer, vai mais pro ladinho, em tese, a gente não pega essas estruturas, tá? O pensamento é isso. E aí, assim, a gente tem inúmeros estudos que dizem que fazer episiotomia não abre esse caminho pro bebê. Que a verdade é que essa resistência do bebê ali é óssea, né? São de outras estruturas. Pode ter até tensão muscular ali regional, mas não é abrir que vai ajudar o bebê a nascer. Óssea da mãe. Da gestante. Isso, na verdade, é um fator combinado, né? Eu brinco que é o anel e o dedo. Se um for menor, não vai entrar, e se o outro for maior, não vai passar. E, às vezes, com um jeitinho, a gente coloca ou tira. E para sair também é difícil, se não tá na posição certa. Então, para o nascimento do bebê, a gente tem que avaliar tudo isso. Não só como é a pelve dessa mulher, se a gente tem rigidez de tecido. Então, sabe quando a gente tá com frio, a gente fica tenso, né? Ou se a gente consegue deixar essa musculatura ali do assoalho pélvico mais relaxado e outras estruturas internas também. Porque tem essa questão da rigidez do assoalho pélvico, tem até um nome, né? Vaginismo. Você pode ter um vaginismo. Então, uma mulher com vaginismo, ela também pode ter isso? Pode. No trabalho de parto? Pode. Então, você se trabalhar com... Pode. E a gente hoje trabalha muito com fisioterapia pélvica, né? Com processos para incontinência. Com processos de conhecimento corporal mesmo, né? Epinô, que parece um balãozinho que se introduz ali no canal vaginal para simular, por exemplo, o período expulsivo. Então ele não melhora desfechos de laceração, né? Que é o rompimento espontâneo, por exemplo, dessas estruturas, que ela pode acontecer durante o parto, mas ela dá consciência corporal à mulher, por exemplo, né? Relaxamento, é uma mulher que não fica tão tensa. Enfim, e aí o que a gente tem? Que a episiotomia de nada vale. A questão é que os nossas diretrizes, elas trazem sobre a episiotomia a seguinte frase, que não deve ser realizada rotineiramente. Porque antigamente fazia-se para todo mundo. E aí, como um fator de risco, dizia assim, quem já tem, faz de novo. Primíparas tem mais chance de ter laceração, então faz. Então, quer dizer, se fazia na primeira gestação, primíparas é aquela que está passando pelo primeiro parto, né? Se fazia em todo mundo depois disso. Já tô entendendo meus medos do parto na minha graduação. Eu vi essas coisas. Né? E assim, existe uma época de formação fazia em todas as mulheres mesmo. Onde se fazia para aprender. E infelizmente ainda acontece. Vocês já ouviram falar? Já. É uma novidade. É horrível a gente falar. Mas é verdade. Mas isso acontece para diversos procedimentos. Né? Então aquela mulher nem escolheu. E aí outra coisa que você me sabia. Nem sabia. Nem sabe o que aconteceu. Né? E ainda tem outras coisas por trás dessa questão da episiotomia, como você trouxe, né, o relato da sua irmã. Imagina pra ela, será que a gente pode dizer que foi uma episiotomia consentida? Como é que ela vai... Ou algo que ela não conversou antes no pré-natal, não envolveu o risco. Não, foi na hora. E num momento tão vulnerável. Mas isso que eu falei, foi na hora. Pra ela, assim, faz o que tiver que fazer, só tira o bebê daí. Óbvio. Então, de certo do que ela, exatamente, porque ela já não tinha mais força, ela só queria que o bebê saísse porque ela já sabia dos riscos. E é o que você falou, será que foi consentido? Não, os riscos normalmente vêm de frases violentas, né? Esse risco não é explicado antes para a maioria da nossa população, né? Que ele acontece via vaginal, mas ele também tem riscos via cesárea. Sim. Né? E aí, normalmente, vem embutido numa frase como, olha, se eu não fizesse, o bebê corre risco de um sofrimento fetal. Aí você fala, me rasga inteira, né? E passa uma responsabilidade para a mãe nesse momento, né? Mais uma, né? Já começa aí. Já começa isso. Então, a carreira da mãe. A questão da episiotomia é muito assim. Então, hoje a gente sabe que a episiotomia não é necessária, nem em casos onde há necessidade real de manejo, como uma introdução de um fórceps ou um vácuo extrator, que são instrumentos, né, que ajudam esse bebê a nascer. Ainda existe. Então, isso para mim foi muito traumático também, de como enfermeira visualizar, passar por isso. A minha mãe falou que eu nasci de meio fórceps, então ela conta, aí aquilo já me traumatizava, imagina. Então, imagina, se eu chego aqui com você e de repente trago até um protótipo, um boneco, e te explico mais ou menos como funciona a manobra, te traz clareza, talvez não diminua o seu medo, mas diminui o medo.
Você vai entender, né? É porque, na verdade, o medo é como a gente cria, do desconhecido. Mas a informação, né? A mulher tem acesso à informação. E a decisão vai ser mais assertiva, mesmo que ela acaba não tendo muitas opções, mas ela tem uma vivência, ela sabe mais ou menos o que... Vai chegar no momento desse falar, você quer forceps, quer piso, você fala, eu quero qualquer coisa, só quero que o bebê fique mais barato. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade, senão você tem um olhar que coloca todo mundo dentro de um pacote, sai cortando todo mundo, né? Coloca todo mundo no outro pacote, onde também não se corta ninguém, de repente tem os desfechos. Então também o olhar sobre os riscos que aquele bebê, que estão implicados aquele bebê naquele momento, daquela fase do trabalho de parto, também são importantes. Porque se a via vaginal não é uma opção, e a gente está vendo a iminência de um prejuízo, então por que não cogitar o processo operatório? Sim. Né? Então tudo isso tem que estar bem alinhado e trabalhado. A episiotomia, eu não sou a pessoa que né, sei lá, coloca ela como uma impossibilidade, mas eu confesso para você que ela não se justifica. As evidências científicas, elas são robustas e elas dizem pra gente que não faz sentido algum então já ouvi isso. Por isso que hoje se fala muito nessa questão da violência, muitas vezes quando se fazia desnecessariamente. E o pós de uma episiotomia, muitas vezes... é um prejuízo gigantesco, né? A mulher pode perder sensibilidade, tem o risco de pegar em esfíncter, que nem você falou, ou em áreas vaginais mesmo, que ela pode causar... fissuras? Não fissura, perdi a palavra agora, de ficar mais endurecida o tecido, me fugiu a palavra. Retração, não. Pode ter retração da pele, depende de... Aderência. Dependendo do tipo de cicatrização que faz, pode ter uma cicatrização de repente hipertrófica. Na verdade é que assim, a gente precisa pensar em manobras preventivas para prevenção dessa pele, né, desse anexo e tudo mais que a gente está envolvido. Então hoje o que a gente tem como preventivo ali de lacerações? A massagem perineal, que pode ser feita durante o processo da gestação. Tudo antes, né? Tudo antes. Prevenção. Como você está falando em prevenção, antes do negócio acontecer, né? Durante o trabalho de parto, a gente sabe que algumas posições durante o período expulsivo, que é a saída da cabecinha do bebê, pode desfavorecer ou favorecer, por exemplo, né, esse processo de laceração. Esses partos onde a gente utiliza muitos uterotônicos, né, ocitocina, que são compostos para ajudar a ter força. Então, quando é um uso indiscriminado, partos rápidos, etc., também podem colaborar, né, com esse processo. O puxo dirigido, que é o vamos falar para todo mundo fazer força na hora errada, né? Então, tudo isso pode colaborar para o acontecimento de lacerações. Então, conhecer sobre isso, conversar sobre isso, ter uma equipe que isso tudo pode ser orientado no pré-natal. Pré-natal, sempre antes. Pela enfermagem. Sempre antes. Normalmente é a enfermagem quem participa desse processo. Desse tipo de informação, né? Então você trabalha muito com esse cuidado da pele, né? Que você falou assim, a pele, ninguém pensa na pele, mas tem os cuidados da pele. Tanto da pele da região vaginal, do processo todo que o bebê vai precisar passar, como tem a barriga, como tem a mama. Explica como que é esse processo todo da pele no seu cuidado. Eu acho que é o primeiro medo das mulheres, está relacionado à pele. Confesso que a minha barriga, fiquei a minha mãe era creme cesárea. Creme nível de latinha. Eu estomaterapeuta, né? Minha mãe, creme nível de latinha e óleo de amêndoa misturado. Né? Não tive nada. Fiz a mágica da minha mãe. Eu fiz também. Mas eu não deixava de passar um dia. Eu fiz, não deu certo. Não? Não deu certo. Mas vamos lá, então assim, acho que recebe o positivo, ela fica um tempo nesse lugar entendendo o que é que tá acontecendo, né? Algumas têm sensações desconfortáveis que colaboram com você estar gestante mesmo, vem enjoos, etc. E outras não sentem nada. Mas ali a mudança corporal na mulher, na pessoa que gesta especificamente, ela é muito ligada à pele. Eu vou ganhar peso, eu não vou. Meu rosto aparentemente está mais acneico. O que é que está acontecendo com a minha pele? Minha irmã teria espinha, melasma, até não poder mais. O que é esse tal de melasma? Nossa, eu tinha uma pinta, ela tá um pouco mais rugosa, aparentemente maior.
por que que a minha areola tá mais escurecida do que o normal e até parece que ela aumentou. Então, a maior parte dessas mudanças mais visuais da gestação, o crescimento do abdômen, está relacionado à pele. A pele, verdade. Então, a gente tem mudanças hormonais importantíssimas. A gente tem aí 3 hormônios que atuam na gestação para progressão, né, dessa gestação e tudo, que é a progesterona, o estrógeno, o hormônio melanócito, por exemplo, que vão atuar na nossa pele. Melanócito, se alteram, Eu não sabia não, na gestação que aumentava. Exatamente. Tanto é que a gente vai notar, então, esses escurecimentos regionais na mama. Nós vamos notar, por essas ações hormonais, também mudanças, além dessas pigmentares, das mudanças também glandulares. Então a gente vai começar a notar na mama aqueles tubérculozinhos de Montgomery. Algumas mulheres não têm conhecimento, acham que são áquenes ao redor da mama. Espremem, fazem uma lesão ali na mama. Sério? E na verdade são glândulas sebáceas que estão entumecidas e que estão fazendo um processo de auxílio e preparo dessa área que lá na frente vai receber o bebê para mamar, vai sofrer uma sucção, um atrito, né, uma força ali. Por isso que modifica toda essa estrutura para ela ficar mais forte, mais fortalecida, vamos dizer assim, né? E depois que para de amamentar, ele volta, né? Evolui, então volta ao normal. Isso é lindo também, né? Muito bacana. Outras mulheres já notam muito mais latente, aquela linha, a nigra, que é uma linha escurecida que faz bem no meio do abdômen, assim, né? Por conta da sessão. Outras mulheres notam que as manchinhas do rosto agora ficaram mais pigmentadas. Mulheres que possuem sardas, por exemplo, vão notar isso com maior frequência. Ai, tô diferente, umas gostam, outras não, né? Agora é moda ter sardas, né? Exato, agora o pessoal até faz, né? E é um momento também muito sensível, porque a gente tem certa restrição de cosméticos. A gente não pode usar tudo. Um risco maior de absorção. A gente não pode usar tudo, existem, né, toxicidades, drogas teratogênicas, que são drogas que possivelmente podem causar dano no desenvolvimento daquele bebê. E aí a gente não vai poder usar. Então, é muito importante. Nós vamos ter o próprio estiramento da pele abdominal, e aí vem a preocupação com as estrias, que podem acontecer, e às vezes elas acontecem. De que modo prevenir, o que eu devo fazer. O que deve fazer, Bárbara? Dá a dica aqui. A minha mãe, a dica que ela me deu funcionou. Mas assim, pode fazer, né? Hidratar, mas assim, tem muito a ver com a predisposição. Sim. Porque, por exemplo, você fez os cuidados? Fiz os cuidados. Eu não tive, olha que minha gestação foram depois dos 40, então eu imaginei que eu ia ter tudo que tivesse direito. Eu não tive nada de nenhuma complicação, graças a Deus, em nenhum sentido. Mas é a predisposição da pele, da genética, mas os cuidados têm que ser feitos. Deixa eu só fazer um comentário aqui, sobre o que você está falando, assim, da absorção, né? Os hormônios modificam todo o corpo da mulher, que é uma coisa maravilhosa. A gente é uma fábrica de Deus, né? Porque o nosso corpo se prepara, né? 24, não para. A gente fabrica um ser, né? Humano, que é uma coisa, é um dom que as mulheres têm, né? Não desmerecendo o papel do homem em momento algum. Todo mundo tem o seu papel, sua importância. Mas a gente, assim, a mulher tem ali o Deus colocou um fermentinho, alguma coisa mais assim na mulher, porque a gente tem esse dom da gestação. Mas quando tem essa mudança toda no corpo humano, nos hormônios, tudo, então assim, tem esse risco maior de absorção. Só que a gente da dermato, a gente sempre fala assim, na realidade, o ideal para a pele, independente da gestação, da idade do bebê, do idoso, a pele tem essa absorção sistêmica, né? Então tudo que a gente deveria usar sempre, tudo livre de corante, né? Livre de odores, parabenos. Por quê? Porque tudo vai ser absorvido. Então, no bebezinho e no idoso, a gente sempre fala tudo neutro, tudo na temperatura de 37 graus. A gente não usa produtos com corticóide, no bebê a gente não usa protetor solar até pelo menos até os 6 meses, porque a pele é extremamente mais fininha, né? Camada de epidêmio. Então, tem risco de absorção. Mas a gente cuida só nos extremos, né? Então, quando tá gestante, a gente cuida, depois a gente descuida. Quando é bebê, então assim, o ideal pra gente que cuida, que olha pra pele, era a gente tratar melhor a nossa pele, né? Um cuidado contínuo. E nós precisamos reconstruir algumas coisas. Entender que a escolha do cosmético, ela precisa ser pela composição e não pela essência.
Então a gente costuma escolher até shampoo. Quem trabalha com tricologia quer matar a gente, né? A gente vai lá na perfumaria e a gente abre. Esse é cheiroso. Não gostei do cheiro, vou pôr na minha cabeça. Eu compro produtos de limpeza pelo cheiro. Aí esses dias estava eu lá olhando a embalagem. Não, precisa ter amônia quaternária, porque eu tenho um bichinho em casa. Então, meu marido, o que é isso? Não é o cheiroso? Eu falei, não, precisa ter um composto aqui específico, porque eu quero hoje. E aí, com a gente é assim, né? Eu acho que é um trabalho. E aí, olha só, estamos falando da obstetrícia unida aos olhares da dermatologia. Então, nesse momento, onde eu tenho uma gestante com uma queixa latente, em que eu entendo que esse olhar mais especialista é importante, eu preciso envolver esse profissional. Que legal. Eu preciso envolver esse profissional. Então, a mulher que chega para mim e que eu avalio que, de fato, há um melasma, que é uma mancha que aparece na região aqui, né, periocular, às vezes de testa e tudo, eu tô vendo que isso tá muito latente, é algo que incomoda essa mulher. Eu preciso envolver um dermatologista nisso. Isso que é ruim, que às vezes tem muito profissional que quer tomar tudo pra ele, né? Não tem quem como. Muito tem, nada tem. E a gente não sabe tudo. Eu jamais seria capaz de falar do jeito que a Bárbara tá falando, não entendo nada. E a gente tem, assim, a Bárbara, às vezes, ela tem pacientes que tem complicações, né? Depois ela acaba passando a bola. Olha, eu não sei o que fazer com essa ferida. E tá tudo certo, porque eu sei fazer, é um ser vir ao mundo, mas eu não sei tratar dessa ferida. E vice-versa. A gente tem que saber os nossos limites, né, Bárbara? Isso que é legal. Reconhecer os limites. Eu acho que quando a gente... Na enfermagem a gente tem um pouco mais desse olhar. Que é o cuidado com a pessoa e não com a patologia. A patologia tá ali, ela é parte do processo saúde e doença. Mas o nosso olhar é a pessoa, a gente cuida. Então, quando eu assumo para mim uma cliente, a gente até precisa elaborar melhor esses termos todos. Quando eu assumo para mim uma cliente, eu preciso entender qual é o meu papel para ela. E meu papel para ela é, então, de cuidar dela, com todas essas complexidades que podem vir, né? Ou cuidar de mim. Exatamente. O ego está envolvido, o nosso bem-estar diário, em se entender partícipe de alguma situação, entender, consegui resolver, a gente comemora. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. E é isso, você entender até onde você vai nesse processo da pele. Lógico, você como obstetra que entende, assim, você faz muito bem o trabalho da prevenção, né? Que é isso, tratar a pele antes. Então, quando você trata a pele antes, os riscos de acontecer alguma coisa no pós são menores. Não que não vão acontecer. Mas no pós, você pode ter complicações que você também, em alguns momentos, você consegue tratar, que eu sei. Sim. Mas se ultrapassa, que pode ultrapassar, né? E aí fala um pouquinho dessa questão do pós. O que pode acontecer, por exemplo, nas mamas? A gente, esses dias, estava discutindo uma paciente com uma mastite, né? Por exemplo. Então, você cuidou desse pré para que algumas coisas não aconteçam. Na mama, por exemplo, no pré, você faz laser? Não. No pré, não. Mas não você faço laser. Nem fora do pré, né? Você manda pra nós, né? Nem faço laser. Mas a gente pode fazer no pré? Olha, eu não acredito que o laser, ele tenha atuação hoje preventiva, tá? O laser, ele porque eu já ouvi algumas profissionais incentivando o uso do laser no pré para deixar a área mamária, e a gente tem possibilidade de fazer com que essa área da mama ela fique fortalecida, né, com algumas outras com alguns outros... Vamos lá então. Estávamos falando de, por exemplo, de estria, eu vou associar. O que hoje é prevenção para a pele, para a estria dentro do nosso? E para a pele da mama, porque a estria não acontece só no abdômen, às vezes acontece em mamas também, durante esse processo. A hidratação é de dentro para fora, ingesta hídrica, água, boa alimentação, alimentos variados, a gente garantir que os nossos macro e micronutrientes estão sendo consumidos de acordo com aquelas demandas que agora é de alguém que produz órgãos. Alguém que produz órgãos.
nós estamos falando em a própria hidratação, com cremes, etc., que sejam de acordo com o seu tipo de pele. Vale a pena consultar, inclusive, um nutricionista, né? Então, na gestação, por exemplo, nós vamos falar sobre esse assunto aqui também. Né? A gente não utiliza, por exemplo, ureia na gestação, e tem alguns compostos, então é importante ter esse olhar. Para além disso, o controle do ganho de peso. O controle do ganho de peso ele é importante não só para garantir que aquela gestação curse bem, que a gente evite riscos de diabetes gestacional, né, de processos hipertensivos, o próprio desconforto, né? Exatamente, a gente tem desconfortos gastrointestinais que estão totalmente relacionados ao volume alimentar e tudo mais, tá? Então a gente precisa ter esse olhar e vai repercutir diretamente a pele. Essa questão de a gente aumentar então as glândulas sebáceas, a gente tem uma pele normalmente que fica mais oleosa, então o consumo alimentar, perda de cabelo, vai refletir nisso também. E aí quando a gente fala especificamente das mamas, a gente sabe que a mama ela vai se preparar durante o processo gestacional, através dessa ação hormonal, que então hiperpigmenta a região areolar, que deixa até esse mamilo com uma aspereza, né? A gente tem uma sensação de que tá mais rugoso, mais áspero, uma pele até mais engrossada, falando de forma muito, muito comum, para o preparo para esse bebê, tá falando. O laser, dentro dessa característica, a gente precisa ter um cuidado, tanto com as evidências científicas que trazem o uso dele durante o processo gestacional, que já é muito sensível, eles inexistem, né? Então a maior parte das práticas, elas são feitas por prática clínica, e a gente precisa que hoje a gente fala que a gente não utiliza o laser em área gravídica, então na barriga a gente não vai utilizar, mas não tem evidências de que, na verdade você não vai usar numa grávida, você não vai testar, né? Você não vai ficar testando, né? Essa é a verdade. Então a gente já começa por esse olhar, né? Sobre até onde a gente tem a segurança, se a gente ainda não tem um protocolo estabelecido, um estudo robusto que fale sobre a segurança desse uso, né? Então, por exemplo, o laser no uso abdominal, a gente já entendeu que não vale, porque a gente sabe que esse feixe de luz, ele ultrapassa barreiras e que pode chegar no bebê. Se vai acontecer com o bebê, ninguém sabe. E não vamos saber, né? Então, não vamos tentar. Quando é que a gente vai ter estudo robusto sobre isso? Não sei. Como que a gente randomiza? Randomizar é sortear uma população que vai passar por uma intervenção e a outra que não. Com mulheres grávidas sem que elas saibam os possíveis riscos. Eu não vou assinar. Eu não vou para esse estudo. Participar. É desnecessário, né? Porque tanta coisa para resolver, para fazer, vamos... Então tem essa questão. Então, para o preparo da mama com laser durante o período gestacional, não, a gente vai falar em uma mama com uma higienização muito bem feita, processo de hidratante, a gente sabe e a gente não tem dentro dos protocolos que falam sobre a amamentação específica, nada que colabore para um uso específico de creme XY na mama ou na região do mamilo ou da areola, a gente não tem nada sobre isso, que a gente sabe que funciona muito bem ainda é o banho de sol. A minha médica pedia pra eu tomar banho de sol. Eu falava, gente, como que eu vou fazer banho de sol se eu moro em apartamento e o sol não pega direto na janela da sala? Eu faço uma brincadeira com as minhas clientes. Eu falo assim, se não tiver vizinho enxerido, até vale. Fica na janela, pega um solzinho que bate na cama. Olha que só, né? A natureza, né? Mas a gente tem um outro contraponto. A gente mora num país tropical e a gente tem que tomar cuidado com o horário pra tomar esse sol, pra que ele não seja, então, um fator de predisposição a um câncer, alguma lesão. E eu já ouvi também de esfregar bucha na mama. Eu confesso que eu não fiz isso, tá? Eu não tive coragem, porque a gente vai... porque na verdade assim, a gente tá... É verdade. Pode ser que fez. Porque assim, o que a gente tá fazendo quando a gente esfrega uma bucha, né? A gente tá tirando a camada protetora daquela epiderme. Causando microlesões? Causando microlesões, fissuras. E porque a ideia é, quanto mais você esfregar, mais você torna esse tecido mais áspero, mais resistente. Mais calejado. Exatamente. Né? Bem arcaico isso aí, né? Mas você ainda escuta? É loucura minha, Não, ainda eu acho que eu fiz até então. Então, pode ser. Isso foram 12 anos atrás, é bem recente, né?
ainda escuta. E não é recomendado mais, tá? Já foi sim uma prática contínua, já foi uma prática indicada, esse esfregar de bucha vegetal na mama. Bucha vegetal, isso mesmo. Né, que é uma esponja vegetal mesmo, né? Que se usa para esfoliar, você fica esfoliando a mama. Inclusive, por quê? Quando você faz esse processo de microlesão, você favorece micro-organismos. Claro. Então, às vezes, você está achando que você está prevenindo, porque você está causando uma bucha contaminada. Pois é. Né? O pessoal adora essa bucinha do bucinha. E aí você faz um processo, por exemplo, uma candidíase mamária ainda durante o processo gestacional, porque é uma mama que está aquecida, a gente já tem produção de colostro a partir da 16ª semana, então tem mulheres que já notam essa expressão. Então você tem uma mama aquecida, microlesionada, acalorada, úmida. Gente, e coberta. E abafada, né? Porque vai estar sempre... Você fez um agar lá, né? Você fez um meio de cultura. Deixa tudo que cair ali vai crescer. Adoro esse cantinho escuro e quentinho, umidozinho. Pronto, vai crescer alguma coisa ali. Então, não, a gente não recomenda mais fazer esse tipo de uso. Antigamente fazia uso, por exemplo, de casca de banana, né? Para alguns curativos tem propriedades ali cicatrizantes, mas não é usual. Então, os protocolos que falam hoje, o que eu preparo a minha mama? Cuidar bem, usar sutiãs, tops, adequados ao tamanho da sua mama. A mama aumenta o volume e a gente continua usando parede, né? É verdade. E aí o que a gente faz? Dificulta a circulação regional. A gente aperta, os vasos não chegam ali, que é outra mudança da gestação. Então, na verdade, você pode ter uma mastite antes de você parir, né? Você pode, se a gente considerar pode ter uma que mastite. O processo de mastite é uma inflamação regional da mama que pode ser ou não infecciosa, a gente pode causar um processo sim, infeccioso na mama, pregresso ao processo de produção de leite, de fato. Né? Então a gente pode dificultar, né, o bem-estar, o crescimento dessa mama, o desenvolvimento fisiológico, natural, que ela deve cursar no processo de gestação. E a gente tem características de mamas mintas, a gente vai ter uma mama hipoplásica, a gente vai ter uma mama que hoje a gente fala muito, que é o quê? Já passou por mastectomias, né? Que já passou por mamoplastias. Próteses mamárias. Já tem uma prótese ali. Então a gente vai notar o escurecimento dessa cicatriz. Na gestação. Na gestação, né? Então é uma pessoa que vai se sentir mais incomodada. Exatamente por conta dessa manipulação regional, a gente vai ter um aumento de sensibilidade. Tem aumento. Nossa, gente. Né? Tem mulheres, inclusive, que entendem gestantes porque a mama doeu. Ai, minha mama nunca doeu durante os meus ciclos. Eu tô assim, não consigo dormir de bruços. A minha mama doía que não podia vestir uma blusa. Né? Nossa, fiquei estranho. Porque quando eu vou menstruar, eu fico com a mama dolorida, mas ela doía absurdamente, eu não podia encostar nada. Aí eu falei, que estranho. Aí eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, nossa, é isso. E eu não podia, era assim, ó. Ela fica muito sensível mesmo para algumas mulheres, né? E aí o laser, qual que é a função do laser hoje? O laser nada mais é do que feixes de luz, que pode ter várias variações, pode ser de LED, pode ser, né, várias correntes. E que eles têm uma função específica, que pode ser até de uma ação antimicrobiana local, ou seja, diminuir ali os micróbios, como de aumentar o oxigênio, aumentar a drenagem, favorecer a produção de colágeno na região. Por isso que cicatriza. E tudo mais, então favorece. Mas uma mama íntegra, aumentar o colágeno regional vai nos ajudar para quê? Eu vejo gente vendendo pacote de laser terapia, de fotobiomodulação, que é o termo mais ideal da gente citar, preventivo. Mas como assim? Prevenção do quê, A prevenção é você ter uma consultoria de amamentação, é você adequar a pega desse bebê. Se eu faço laser e eu não corrijo o fator causal, que é a pega, como tudo, né? Ele não vai funcionar. Você falou agora da pega, Bárbara, que eu acho que isso é muito importante. A primeira mamada, e eu confesso que eu achava que ia ser super natural, sabe? Tipo, filme, o bebê sai da barriga da mãe e vem e mama. Eu achei que ia ser assim. Não necessariamente. Não necessariamente, porque foi horrível. Eu não me preparei nesse sentido de como eu vou amamentar depois, porque eu achei que ia ser muito natural. Então, no dia que o Caetano veio, né, quando me entregaram o Caetano já pra dar a primeira mamada, a enfermeira veio e falou assim, vou te ensinar. Eu falei,
Eu falei, ué, mas ele já não vai pegar? Não, depende, né? Tem uns que pegam, né? Ele não soube pegar, ela me ensinou errado, então a primeira pega dele eu tive uma fissura, minha mama sangrava, não podia encostar, aí eu usei o laser. O laser foi muito efetivo, então porque eu tive uma fissura. Então assim, também saber como amamentar, né? Antes também é um cuidado com a pele, né? É um cuidado com a pele. E a gente não tá falando só da pele da mãe nesse caso. A gente tá falando da pele, a gente tá falando do bebê também, indiretamente, porque a amamentação, leite materno, é o que vai dar para esse bebê, né? Hidratação, nutrição, que melhora a vitalidade, que faz corregulação térmica, não só isso, mas esse contato grudinho, o famoso contato pele a pele. Pele a pele, exatamente. Né? E é pele a pele, né? Antigamente, amarra a criança, faz o casulo da criança e encosta a pele na blusa. Não, pele a pele. Hoje, até põe até dentro, né? Quando tu vai pra incubadora ou pra UTI, põe eles dentro, o canguruzinho lá, põe dentro, né? Hoje a maior parte das maternidades tem um top ali, grande, né? Pra que o bebê vá exatamente alinhadinho ali, canguruzinho. E quando a mãe, né, a pessoa que gestou não tá bem pra fazer esse papel, a gente ainda pode contar com o parceiro. Eu faço muito isso. Que legal. Vocês vão ver lá no meu Instagram. Com o pai ou com a mãe, e olha, né? Que a outra mãe, né? Essa pessoa recebe críticas. Então teve um pai, esses dias eu fui fazer uma visita puerperal e ele falou assim pra mim, Bárbara, os meus colegas perguntavam pra mim, ué, mas você tá amamentando agora, né? Agora é o homem que amamenta, que negócio é esse? Aí eu falei, olha lá. Olha o quanto a gente precisa falar que esse contato pele a pele é importantíssimo pro bebê. Então a gente tem estudos, inclusive, da parte da biologia, né, das ciências biológicas, que vai falar sobre quais micro-organismos nós temos na nossa superfície, né, tissular, que são favoráveis à colonização do bebê. Olha. Então esse contato pele a pele imediato, que é pele da mãe, direto na pele do bebê, além de ser favorável à regulação de temperatura do bebê, de melhora de desconfortos respiratórios do bebê assim que ele nasce, de favorecer o processo de afeto. Sem dúvida. Porque a gente pensa só nisso, né, no afeto, mas agora você colocou uma coisa que eu não sabia. Tem muitas outras coisas envolvidas. Dessa questão do micro-organismo. De favorecer esse primeiro aleitamento, né? Então, bebês que têm um contato pele a pele, ainda na primeira hora de vida, têm maiores chances de serem amamentados. Olha, que bonitinho. São bebês que são amamentados, reduzem riscos de diversas doenças. Amamentar para mulher é um fator favorecedor, protetivo contra câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de útero, melhora o metabolismo da mulher. É só respeitar o beabá, né? É só fazer o basiquinho. Entendeu? Então, tem benefícios para o bebê, mas também para aquela pessoa que amamenta a longa data. E depois que o bebezinho, quando esse bebê tem cólica, a gente coloca a barriga do bebê na barriga da gente, né? Você fez isso? Fiz. O aquecer. Que é o contato da pele também. E não só isso. Achava que é só o calor. Essas bactérias que tem na superfície, nossa, porque a gente está em contato com tudo. Tem milhões de bactérias. Elas colonizam o trato gastrointestinal desse bebê. Olha isso. Meu Deus! Que lindo! Essa colônia de boas bactérias fazem com que esse bebê tenha menos riscos. Gastrointestinais? Gastrointestinais. Gente! Quando a gente tem uma flora, e hoje se fala muito na estética, flora bacteriana intestinal e tudo mais, o que a gente sabe? Que a gente tem melhor o sistema imunológico. Meu Deus, que lindo! Que lindo! Olha como a pele, um ato simples, traz tanto benefício para o bebê. Benefícios. Gente, que mágico, eu não sabia disso, também de verdade. E olha que a gente sabe muito bem de pele, né? Pois é. A gente aprende constantemente, né? Tem muita coisa. Que vivência linda sua, Bárbara. Tem muita coisa legal. Sabe, você falou disso, quando o Caetano nasceu, eu falei assim, eu não quero o banho dele só daqui 24 horas. Não tira nada, né? Deixa só ele... depois de 24. Só depois de 24. Então eu não permiti que dessem banho nele, para que ele ficasse com aquele vernix caseoso para fazer a proteção, porque ele também garante imunidade para o bebê, né? Então, o vernix é um composto gorduroso. Então é uma gordura mesmo, um sebo, uma banha. Para que ele possa passar mesmo pelo Gente, canal, eu passei a mão nele assim, ó, quando eu peguei ele, que ele saiu todo sujinho assim, e aí pegaram ele para fazer
preparinhos, fazer as coisinhas, e ficou na minha mão. E eu não limpei a mão. Gente, foi o melhor hidratante da minha vida. Juro por Deus, a minha mão ficou a coisa mais maravilhosa. É mesmo. É um composto que, por exemplo, a gente vai achar muito pouco em bebês prematuros, a depender da idade gestacional. Sim. Mais comuns de bebê termo, então ele é um composto ali gorduroso que envolve o bebê. E aí o Vernix, ele também tem função intraútero. Então a função dele intraútero também é proteger essa pele do bebê, para favorecer essa maturação tissular, né, a maturidade dessa pele do bebê, e evitar também que agentes enzimáticos daquele meio líquido, né, dificultem. Depois, pensando no parto vaginal, ele também serve como um lubrificante de canal, por exemplo, ajuda esse bebê a passar por esse processo. E aí depois que o bebê nasce, ele vai ter função de proteção térmica. Sim. De hidratação, ele faz uma corregulação que evita com que o bebê perda líquidos também, né? Então a gente tem esse ato de transpirar e a gente perde líquido para o bebê muito sensível, porque ele é pequenininho, precisa de água ali, não pode estar desidratado. Então o Vernix caseoso para isso. Aumenta então essa questão da barreira imunológica. Pessoas, mulheres, né, famílias que têm históricos, por exemplo, de dermatite, é ótimo. Deixa esse Vernix no bebê. A gente brinca que é do bebê cremoso. Deixa ele cremoso. Bonitinho. Deixa ele cremoso, o máximo. Nem precisa nem tomar o banho até após casos 24 de horas. candidíase também, né, que tem risco de... para crianças que nascem, né, com mãe com candidíase, tem risco até de óbito, que é muito grave, né? A gente tem algumas afecções assim, vaginais, que aí, por exemplo, esse banho, a gente vai pensar mais precoce, né? Então, por exemplo, mulheres que vivem com HIV, a gente ainda não tem, da sociedade brasileira, ela não traz pra gente se isso poderia ser reconsiderado, a questão do banho imediato, né, o mais próximo possível, se a mulher que vive com HIV, por exemplo, tem carga viral indetectável. Né? Então a via de parto vaginal ela é possível para mulheres que vivem com HIV, mas essa questão do banho, do cuidado da pele do bebê tem uma peculiaridade diferente, que é para reduzir a possibilidade de contaminação. Então o que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz é o seguinte, que para mulheres que não ofertem nenhum risco de contaminação para o bebê, que a gente pode explorar esse primeiro banho após as 24 horas, por conta desses benefícios todos. Do contrário, que seria ideal o banho mais precocemente, e aí ele não traz essa correlação, né, se é detectável ou não, tá? Então tem essa mudança. Então a gente eu deixei o Caetano 24 horas, mas pode deixar mais tempo. Pode dar banho só em casa, por exemplo. O banho na maternidade, ele é feito mais porque é pra um casal que não né? sabe. Então a gente vai falar de riscos feito e tudo mais. Mas você pode aprender isso, por exemplo, se você tem um curso preparatório. Numa consulta de enfermagem prévia. E como que é, Bárbara, essa questão, se alguém resolver te contratar para fazer todo esse processo do intra, né, de você tá ali no pós, como que funciona isso? Então, hoje eu atuo como autônoma, então a gente vai ter esses locais. Numa instituição. Não estou numa instituição. Que legal. Para quem trabalha dentro de uma instituição, você vai seguir o protocolo daquele local, né? Então, para quem trabalha dentro do ambiente hospitalar, normalmente vai trabalhar num setor. Vai trabalhar talvez no PS, ou vai trabalhar dentro do centro obstétrico, ou no centro de parto normal, no CPN, ou nas unidades de internação, que são ali nos quartos, ou no alojamento conjunto, enfim, tá vendo como o enfermeiro obstetra, ele vai... Tem vários locais de atuação. Exatamente, vai atuando em vários locais. Como autônoma, eu tenho essa flexibilidade, né? Então eu consigo tanto atuar dentro de consultório, com consultas de enfermagem pré-natal, ou de aconselhamento familiar, que a gente chama nessas consultas pré-concepção, ou ainda pós, porque o enfermeiro obstetra ele também está inserido dentro do processo de contracepção, inserção de DIU. Implanon, a conversa sobre qual seria o melhor método anticoncepcional para cada momento, né? Tudo isso dentro do consultório. No processo de assistência ao trabalho de parto, ele pode se dar tanto em ambiente domiciliar, e aí vai depender então da equipe. Então tem equipes hoje que trabalham com enfermagem obstétrica que atuam com parto domiciliar
planejado, né? Aquele que aconteceu no SUS. Não, tem que seguir critérios rigorosos, precisa ter um aconselhamento, não é uma equipe de 1 para 1. Então não é apenas um enfermeiro que vai ali, você tem que ter uma olhar equipe grandinha, né? Sobre a assistência dessa mulher gestante, dessa pessoa gestante, assistência desse bebezinho que vai nascer, e possivelmente se tiver alguma intercorrência você precisa ter um plano B sobre isso, e ter a capacitação, né, sobre isso. Então, por exemplo, a gente como enfermeira obstetra precisa ter a capacitação de reanimação neonatal. Claro. Não, eu não sou neonatologista, mas precisa. Eu tenho que ter esse olhar, que se acontecer, eu preciso agir até a chegada de alguém que entenda melhor do que eu, ou mais que eu, ainda fazer par comigo durante esse processo assistencial, bem como qualquer tipo de urgência e intercorrência obstétrica. Então eu tenho um quadro de hemorragia pós-parto, eu preciso atuar. Um dos casos, inclusive, uma das causas da hemorragia pós-parto, por exemplo, é a ocorrência de lacerações, porque a gente tem um local que abriu, uma pele não íntegra, sangrante, por exemplo. Esse é um dos riscos de hemorragia. Exatamente. Né? Então a gente tem esses olhares. Então, dentro desse processo, eu posso atuar também dentro do parto domiciliar planejado, que aí vai contemplar tanto o período pré-natal, não se faz parto domiciliar, ou mesmo assistência hospitalar, eu não assumo essa assistência se eu não conheço pregressamente o andamento dessa gestação. Sim. Não sei se todos os exames necessários foram feitos, quais são os riscos iminentes, etc. Eu preciso entender disso, junto à equipe ou em particular. E aí, eu posso acompanhar esse trabalho de parto inicialmente em domicílio, para que a gente possa ir para o hospital, por exemplo, no momento mais oportuno, evitar intervenções desnecessárias, garantindo a saúde mãe e bebê. Dos dois, né? Então, essa é uma função da enfermeira obstetra ou do caso da obstetriz, que é um outro curso que tem esse olhar voltado. Hoje se fala muito, por exemplo, da participação da doula, né? Então, as pessoas até confundem um pouco. Sim, da doula com a enfermeira obstétrica. Isso, e é verdade, assim, a doula ela tem o seu papel muito importante de educação perinatal, de favorecimento, desse acompanhamento e apoio físico e emocional durante a gestação. Mas dentro desse cenário do cuidado técnico, ela não é esse profissional. Porque ela não é uma enfermeira, ela não é uma especialista da enfermagem. Não, a doula hoje tem uma formação de curso livre, né? Então não é uma cuidador de enfermagem. Não é uma profissão regulamentada, que tem um cronograma a seguir, por exemplo, como a gente, né? Para eu ser enfermeira obstetra, eu tenho que cumprir um número X de partos vaginais, um número X de assistências ao recém-nascido, um número X de horas. E a gente tem categoria também que nos assiste, né? Exatamente. Então, isso não acontece, né? Então, pode ser, por exemplo, uma profissional que antes trabalhava no nicho de comunicação, por exemplo, e que migrou, fez um curso livre para se formar e adquire conhecimento, às vezes, de outros cursos de capacitação, mas não tem ainda uma lei que rege isso. É importantíssimo ter uma doula, tá? No cenário atual que a gente vive, porque é a pessoa que vai favorecer muita da educação perinatal, principalmente se você não teve uma enfermeira durante o pré-natal para te instruir, e que vai estar lado a lado ali por você, que às vezes serve até de ponto que eu costumo dizer de advocacy. É alguém que está olhando o que está acontecendo e que inibe alguns procedimentos que de repente não cabiam naquele momento. Tipo um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Um anjo da guarda. É legal falar isso. É legal. Um anjo da guarda. E aí o papel da enfermagem dentro desse cenário, seja em casa, seja dentro do ambiente hospitalar, é entender como está o curso daquele trabalho de parto, se esse trabalho de parto está progredindo de acordo com o que a gente espera, se está tudo bem com esse bebê, se está tudo bem com essa mãe, o momento mais oportuno para ir para o hospital, avaliação de risco, não é o momento mais oportuno para ir para o hospital, clinicamente falando, mas eu estou vendo aqui que tem uma dúvida, eu prefiro ir. Isso. Tá? Então é olhar técnico. Dentro do ambiente hospitalar, a mesma coisa, a gente vai seguir com todo esse acompanhamento da gestante até que o parto se dê. Então, o enfermeiro obstetra ele vai acompanhar o trabalho de parto inteiro, o nascimento desse bebê, possivelmente a correção de alguma laceração, então a episiorrafia, que é costurar ali o que aconteceu, é função do enfermeiro obstetra também. Se tiver um médico em sala, ele também pode atuar assim, né? E depois disso a gente tem ainda a capacitação dos primeiros cuidados com esse neonato. Dentro do ambiente hospitalar a gente tem a equipe de neonatologia, então a gente fica muito tranquilo quanto a isso, mas a gente tem que ter conhecimento sobre isso também. O favorecimento dessa golden hour, né, que é essa primeira hora do bebê, desse contato pele a pele, desse incentivo à amamentação, de outros cuidados, e depois ainda tem o pós-parto. Né, que entender se esse bebê está bem, parte de puericultura, que é o atendimento da enfermagem sobre esse bebezinho nos primeiros anos de vida,
bebê tá ganhando peso, precisamos referenciar um pediatra, fazer em conjunto, né? Sim. O pediatra é importantíssimo, mas a consulta de enfermagem durante o puerpério, além de olhar a mãe, né, Olha a o pessoa bebê que também. gestou, a gente também vai olhar bebê. Aí a gente vai cuidar daquela cicatriz da laceração, a gente vai olhar a cicatriz da cesárea, É isso por que eu ia falar, a exemplo, ferida operatória. né? O que ficou ali em termos de pele para essa mulher que não agrada? Às vezes a gente pode ajudar. Por exemplo, o tape. O tape é uma tecnologia hoje que são bandagens elásticas que ela pode pode favorecer o processo de recuperação dessa mulher, pensando a E nível pele. você como enfermeira obstetra faz nessa... Posso fazer também. Nossa, né? que legal. Se eu pensar no Como caráter, físio até. se eu pensar em caráter funcional, aí eu preciso chamar físio. Mas você tá Que é cuidando aquele da negócio pele, que é o limite. Né? Opa, entendi que então nas primeiras semanas existia um cuidado sobre a pele, sobre o bem-estar, aquela sensação de que tá tudo meio frouxo ali. Nossa, e aí eu posso atuar. Uhum. Eu posso atuar. É um vazio. Daqui pra frente, é um vazio por dentro. fica, né? Daqui pra frente, já melhorou essa sensação, a gente já favoreceu, evitou, por exemplo, edema, né, que é o acúmulo de líquido, o seroma na região de cicatriz e tudo mais. Opa, agora é uma recuperação funcional, uma diástase, que é a separação dos músculos abdominais, tudo. Aí eu chamo a físio. Juntinho. Bárbara, se eu ficar grávida de novo, eu vou ter que chamar você. Você vê? Então tem que ter esses olhares. Uma coisa sobre a ferida... é muito mais completo, né? É maravilhoso, né? Esse universo. A ferida operatória também, no tardio, a gente tem curativos que ele espessa, que ele impede queloide. E quando forma queloide, ele também trata. Que são os curativos à base de silicone. A gente tem tecnologia para prevenção também. Nós vamos ter que começar a ir para o fim. Nossa, acho que vai ficar até amanhã aqui conversando. Olha aqui, eu acho que esse assunto, no primeiro momento, obstetrícia, a gente tem muito a ver com a pele, tem muito a ver com a gente. Você parece que você foi feita para isso, o seu tom de voz. Nossa, ela é muito... olha para você, parece que você já tá assim com os bebezinhos junto. Olha, que Deus continue abençoando essa sua missão, sabe? De ter esse olhar, né, pro outro, pra mulher, pra família, que você fala muito da mãe e do pai, né? Então assim, é o contexto todo que tem que ser cuidado. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai fazer umas perguntinhas, né? Mas assim, foi muito, muito rico. Depois você pode deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam te procurar. A gente vai deixar, já apareceu aí, então quem tiver essa vontade de todo esse processo tão maravilhoso, assim, e que a gente pensa como é riquíssimo, né, a enfermagem, e é isso que a gente traz aqui também pro Pele em Cena. A gente não quer só falar de pele, só falar dos processos de feridas, nada, a gente quer trazer tudo isso e trazer o quanto que a enfermagem, ela é poderosa. Olha tudo que um enfermeiro obstetra pode fazer e que às vezes a gente não tem noção. E muitas mulheres acabam indo para uma consulta médica, né? Não tem toda essa riqueza que o enfermeiro tem desse olhar. Então, olha a importância do trabalho e hoje a gente enxergar com outros olhos, né? É isso que a gente quer trazer, que as pessoas enxerguem com outros olhos a nossa profissão. Que lindo. Não só a nossa, né? Multiprofissional. Multiprofissional, saúde, mas né? é que a gente tem um grande problema ainda com a enfermagem, né? Que é a desvalorização, é o quanto que as pessoas ainda olham e enxergam a gente como secretário de médico. Eu ia falar isso, tá? A gente ainda tem... Tem. A Maria, ela ficou muito tempo fora da assistência de dentro de hospital. Mas a Bárbara, que apesar de estar fazendo essa questão autônoma entre hospital, Bárbara, ainda tem muito isso, ainda né? Ainda existe. Hoje ainda existe, mas a gente tem médicos maravilhosos que sabem trabalhar com uma equipe multidisciplinar de forma majestosa. Isso que a Carol tá falando, eu trabalho muito com médico. Eu sempre trabalhei muito com médico. Eu comecei, inclusive, como secretária de médico. E eu trabalhei muito pouco na assistência. Eu já vim para o mundo corporativo e trabalho muito com médicos. Então, eu não percebo muito isso, mas eu sei que existe. Mas dentro do ambiente hospitalar, a gente ainda tem. E às vezes, agora eu vou falar uma coisa bem até polêmica, mas às vezes, pra gente, como enfermeira, é mais fácil lidar com o médico do que lidar com o enfermeiro. Uhum. Então, isso é uma coisa assim. Mas eu digo, o olhar assim do paciente muitas vezes é esse também, né? Eu acho que a verdade, não sabe o papel da enfermagem. Nem sei se eu diria absolutamente que é a enfermagem. Mas de modo geral, a gente tem muita dificuldade de valorizar o cuidado.
Pode ser isso. Também. Né? Então, a mãe que cuida do filho e é uma obrigação. O pai que cuida dos filhos e os filhos que cuidam dos pais. E normalmente é um papel muito feminino. Então, eu acho que quando a gente olha nessa questão de valorizar a nossa profissão, eu acho que ela está muito mais com um olhar sobre o valor que a gente dá aos cuidados. Da gente para com o outro e consigo mesmo. Por exemplo, quando alguém pede alguma coisa para nós, a gente, profissionalmente falando, a gente vai ali, a gente faz e a gente não cobra um amigo, um colega. E o contrário não é verdadeiro, porque a gente se posiciona assim, né? Como é que eu não vou fazer um curativo? É só o meu laser não tá nem pago ainda. É só fazer um laser. E assim, se pede pra alguém pregar um prego na sua parede ou consertar só alguma coisa... É o meu trabalho, eu vou cobrar. Eles cobram e a gente paga, a gente tem... Só que a gente não se posiciona assim. Exatamente. Como se o cuidado fosse... Obrigação. Uma obrigação e fosse algo inato. E não é. Ele é adquirido. Então, as nossas capacitações, o nosso estudo requer tempo, dinheiro. Olha, bem bacana. Então, eu acho que está muito mais relacionado a isso. Acho que o dia que a gente começar a trabalhar melhor esse olhar sobre o quanto o cuidado ele é importante, ele exige da gente para estar ali. Não é qualquer um que cuida. Eu acho que é um dom, na realidade. Né? As pessoas vão entender melhor, vão valorizar mais. Mas acho que a partir de nós. Exatamente, é o que eu sempre falo. Mais uma pra nós, né? Mais uma. Então, acho que a Bárbara deu um recadinho. Vários recados. Já deu vários recados, mas a gente sempre pede assim. No final a gente sempre fala. Se você tiver uma frase que você costuma dizer, pode falar aqui. E um recado para os profissionais, para as mães, para as gestantes, um recado que você queira deixar. Então tá aberto agora, você pode falar e aí a gente encerra. Que incumbência, né? Devia ter preparado antes, né? Que incumbência. Eu acredito muito na nossa responsabilidade. E eu acho que a responsabilidade é mútua. Dentro do processo do cuidado, o profissional técnico, ele é detetor do conhecimento, mas hoje, e eu acho que é um recado para ambos os lados, para o profissional e também para aquele que está na condição de paciente, de recebedor do cuidado. A gente precisa falar em responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada é esclarecimento sobre os processos. Então, se você está na condição de cliente, cobre informações. E se você está na condição de profissional, esclareça. Vai ser mais leve, inclusive, para que você tome condutas mais assertivas. Verdade. Menos pesado o andamento. E para quem recebe o cuidado, também se apropria da parte que lhe cabe. Eu acho que o recado é mútuo. Maravilhoso. Eu acho que a gente pode resumir até com Jesus também. Fazer ao outro que gostaria que fizesse pra gente. Essa é a minha frase. Ela falou que é dela, mas foi Jesus. Desculpa, Jesus, eu peguei pra mim. Me apoderei dessa frase. Ela é de leão, mas tudo bem, né? Então, eu acho que é isso, fazer exatamente ao outro que gostaria que fizesse a mim, ao meu próximo, à minha família, à minha pele, ao meu bebê, né? E reconheçam os limites, principalmente profissionais. Contem com parceiros, converse com outras áreas. Exatamente. Ninguém faz tudo sozinho. Não. Delegue, compartilhe, entre em cena só na sua hora, né? Ninguém precisa brilhar porque o negócio tem que dar certo, não importa quem brilhe mais tem que brilhar, não o paciente, se foi quem fez ou se foi quem indicou. Importa, exatamente. Não importa, porque importa que tem que fazer o certo sempre, né, Carol? Isso aí. Gente, é um prazer, eu queria agradecer. Tá ótimo. Pelo convite de estar aqui, desejar que seja um projeto de magnitude mil, de muito sucesso, amém, que a gente aumente muito o olhar sobre não só a pele, mas sobre os cuidados, né? Acho que quando a gente fala pele em cena, e a pele, o maior órgão do nosso corpo, que está muito envolto, não só os cuidados e essa casquinha que a gente tem de proteção, mas algo afetivo, algo de contato, algo emocional, e que a gente consiga entender um pouquinho mais, que esse podcast cresça a esse nível. Que lindo, obrigada. O seu olhar foi totalmente diferente do que a gente
do que imaginou, né? Trazendo. Do que a gente sabe, do que a gente vivencia também. Exatamente. A gente aprendeu muito hoje. Muito rico. Muito Nossa, obrigada. eu tô muito contente com você aqui e trazer uma amiga da faculdade, gente. Que nem falamos, né? quanto tempo foi. Pois é. Tá tudo certo aqui, porque só ela acha que ela é velha. Ela fica falando que ela é velha, ela acha que eu sou novinha. Estão fazendo bullying comigo aqui no estúdio, inclusive. Não vou falar quem é, me chamando de páginas amarelas. Olha, então nós vamos dar os recadinhos. Agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos uma parceria com a CuidePrev, que é um e-commerce, que é uma loja virtual que trabalha com produtos da área da saúde, né, de várias vertentes, não só curativo, mas é um lugar assim onde que trata feridas, onde a gente tem expertise em curativos, então tudo que a pessoa precisa buscar, unidade, seja o que for, acha nessa loja virtual que é a CuidePrev, e se precisa ter se tem alguma dúvida, alguma necessidade, entre e faz uma pergunta, quem responde é o especialista em dermato, é uma enfermeira especialista em dermato, pioneira inclusive no nosso segmento, então é um trabalho muito diferenciado. Bem legal. Usando o cupom Pele em Cena tem um desconto. E nós temos apoiadores, as nossas sociedades, o Corém, a Sobrataf, a Sobend, a Sobeste, Cetraf, Dr. Clean, que é a do Sangue do Dragão. Eles são nossos apoiadores e que nos ajudam aqui no podcast também. E é isso, gente. Muito obrigada, amei. O quê? Ai, gente, curte, comenta. A gente tava ensinando outro dia. Se inscreve no canal para fazer o canal crescer e chegar para muito mais gente, para saber muito mais sobre todos os conteúdos que a gente tem. Não se esqueçam, toda sexta-feira eles continuam gravados lá no YouTube. Isso. E também, quando vocês que são da família, nossos amigos, nossos pacientes, né, o marido, assim, muitas vezes eles ficam tão contentes com o nosso trabalho, com o nosso vídeo, e eles mandam mensagem pra gente no privado. Então a gente pede para que mandem no YouTube. Todo mundo comentem lá para todo mundo saber. O que é. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luz. Lindo, maravilhoso.